Se você já quis mudar alguma coisa na sua vida e não conseguiu, sabe muito bem o peso que isso causa na nossa vida. A quantidade de energia, de frustração, de dor que fica envolvida nestas situações. E diariamente eu recebo pessoas no meu consultório que passaram por isso e de alguma forma percebem que o medo do julgamento é uma das coisas que mais atravancam o ser humano na hora da mudança. E a nossa mente é assim. A gente pensa o que vai acontecer, o que vão falar, o que vão dizer sobre nós. Vão dizer, o Samuel virou um blogueirinho, aquela pessoa fez isso ou aquilo, quem é ela para ser aquilo? Mas de fato, por mais que pareça pequeno, isso atravanca por completo a nossa vida. E se você já passou por isso, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar uma forma rápida de você mudar isso e eliminar esse medo da sua vida por completo, em pouco tempo. E aliás, já curte, compartilha, deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a partir de agora, toda quinta-feira às 8 horas da noite, nós teremos vídeos novos aqui no nosso canal. Muitas pessoas ignoram, mas por muito tempo eu me sentia assim. Eu sabia o que fazer, como fazer, mas não conseguia fazer. E de alguma forma eu sempre começava e acabava procrastinando, ou desistindo, ou perdendo foco. Mas de alguma forma o que acontecia é que a minha mente dava um jeito de fugir do que eu queria realmente fazer e executar. Isso porque algo dentro de mim dizia assim: mas Samuel, quem é você? Quem é você para pensar que você é capaz disso? Quem é você para fazer isso? O que vão dizer, o que vão pensar? Você não é capaz, você não é suficiente, você não dá conta disso tudo. E dessa maneira a minha mente funcionava em um turbilhão. Sempre que eu começava alguma coisa, eu sentia um medo de agir, eu sentia o medo do julgamento, eu sentia uma forte energia me jogando para baixo. E dessa forma, eu sempre começava um projeto grande e acabava desistindo. E foi assim por anos e anos. E por anos e anos eu patinei no mesmo lugar. Aqui mesmo no YouTube eu já comecei esse canal diversas vezes, sem conseguir ter consistência nos meus projetos. Mas afinal, Samuel, por que isso ocorre? Bom, basicamente a gente precisa entender que a nossa mente é igual à mente até dos animais. É exatamente isso. E da forma como a gente aprende as situações no passado, elas ficam gravadas e vão perpetuando por anos e anos. Um exemplo simples é o caso do elefante preso na estaca. Todo mundo já ouviu essa história, mas nós funcionamos da mesma forma que o elefante. Bom, para quem não conhece, eu vou contar. Então imagine o seguinte cenário: o elefante pequenininho no circo, ele é preso por uma estaca maior que ele, por uma corrente. E por ele ser pequeno, ele tenta incansavelmente se livrar daquela corrente, daquela estaca. Porém, depois de algumas tentativas, de algumas repetições, o que acontece é que ele começa a perceber que ele não é capaz de mover aquela estaca. Ele começa a desanimar. E assim sucessivamente ele vai aceitando que aquela estaca realmente é uma prisão, é um obstáculo para a vida daquele elefantinho. Porém o tempo vai passando e ele vai se tornando um grande elefante. Mas aquele aprendizado de que a estaca era capaz, que era suficiente de prendê-lo, ficou gravado na mente dele. E dessa forma, depois de grande, ele, mesmo sendo capaz, com um esbarrão, de derrubar aquela estaca, ele não acredita mais nele, ele não acredita no próprio potencial, ele não acredita que ele possa mudar isso. E o que acontece então é que você é capaz de ver um elefante gigantesco preso numa estaquinha desse tamanho. Tudo porque no passado todas as tentativas dele se libertar foram completamente frustradas. E assim é a nossa vida. Nós carregamos medos, inseguranças, bloqueios do nosso passado. E isso vai ficando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, e sempre que a gente vai agir em direção ao nosso sonho, o que acontece é que a nossa mente busca uma referência do passado, e nessa referência está escrito: você falhou quando você tentou, você se frustrou, não se frustre mais, não fale mais, desista. E o que acontece é que a nossa mente muda o foco simplesmente para que você não sofra a mesma coisa que você sofreu no passado.
E se você quer mudar isso, se prepara, porque tem uma técnica simples de imaginação para você eliminar qualquer bloqueio de medo da sua vida. Primeiro, você precisa entender que o medo é só uma ilusão da sua mente e que você precisa desejar agir mesmo com medo. Então, olha só. Então se prepara, fecha os olhos e se prepara para essa técnica que é extraordinária. Aliás, já prepara uma pipoca, porque nós vamos imaginar um cenário próximo do cinema. Imagina que você está no cinema, numa grande tela maravilhosa, e você começa a ver uma cena de um filme de ação, onde o herói ou uma heroína estão próximo de uma ponte que está sendo completamente explodida por um grande vilão. E aquela heroína, aquele herói tem alguns segundos para chegar naquela ponte. Porém, ele está voando, ela está voando, e naquele momento que ela começa a voar em direção àquela ponte para salvar aquelas pessoas, ela lembra que na infância dela, quando ela tentou ganhar um presente e pedir para o papai e para a mamãe e o papai disseram não, e ela se frustrou e chorou. Mas ela deixa isso de lado e continua voando, ou ele continua voando, e de repente ele lembra que lá na quinta série ele foi ler alguma coisa na frente da turma, e o que aconteceu? Todo mundo riu dele e disseram, você não é capaz. E aquilo lá frustra aquele super-herói, aquela super-heroína, mas mesmo assim ela deixa de lado. Porém, um pouco antes de chegar na ponte, ela lembra que ele lembra com mais ou menos 15, 16 anos, ele pediu alguém em namoro e ele recebeu um não. Ele se frustrou, ela se frustrou, e nesse momento, aquele super-herói, aquela super-heroína senta na calçada e começa a chorar em prantos pelo passado. Você já viu algum filme assim? Não, é óbvio que não. Mas muitas vezes é assim que a gente está agindo. Nós temos grandes sonhos, podemos transformar o mundo, mas deixamos que isso escape pelos vãos dos dedos. E quando você imagina isso, você percebe que todas as coisas do seu passado são muito pequenas perante os seus sonhos. E você consegue desbloquear toda aquela energia e sentir uma motivação extra para mudar a sua história. E assim é também com a hipnoterapia, que é uma outra forma de você mudar tudo isso. Se você pegar essa técnica, executar 7 dias por semana e agir no 8º dia, com certeza você vai conseguir gravar um vídeo, vencer um obstáculo. E se você fizer isso 30 dias seguidos, tudo pode mudar na sua vida. E assim é com a hipnoterapia, que também muda esses arquivos mentais. E eu lembro o caso de uma ex-cliente minha que passou por um tratamento e se transformou por completo. Ela chegou com ansiedade, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. E depois de uma sessão apenas, o que aconteceu é que ela se libertou de tudo que bloqueava ela, inclusive relacionamentos tóxicos, ambientes tóxicos. Hoje ela é uma mulher que se separou, ela vive uma vida livre, ela se sustenta, trocou de emprego e vive uma vida muito íntegra. E se ela conseguiu isso, você também pode conseguir.